Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do nosso Deus esteja dentro do vosso coração. E que todos nós possamos estar refletindo a essência de Jesus Cristo em nós. Meu irmão, minha irmã, hoje é um dia de terça-feira, mas está com um jeito assim de fim de semana. Eu digo isso porque, apesar de ser um dia de trabalho, muita gente trabalhando, mas tem muita gente em casa também. E o movimento nas ruas, ele se assemelha ao movimento de domingo, quando estão todos os carros em casa, né? Ainda hoje eu estava vendo uma reportagem que estava dizendo que pelo menos um quarto da população dos Estados Unidos, da população ativa, da força de trabalho, né? Um quarto está pedindo demissão. Eles não estão se demitindo, eles estão pedindo demissão. Porque com o advento da pandemia, as pessoas ficaram em casa, trabalharam naquele regime de trabalhar em casa, né? Home office, ou seja, ofício em casa. E eles se acostumaram, eles descobriram que era melhor estar em casa. Muitos, estando em casa, descobriram que não queria estar nos seus casamentos, né? Mas, em contrapartida, muita gente descobriu que prefere estar em casa com a família e desenvolver no seu trabalho. E por outras razões também estão pedindo a conta, estão se demitindo do emprego. Isso é uma reportagem falando acerca dos acontecimentos lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também eu conheço várias pessoas que estão trabalhando em casa e muitos não querem voltar naquela rotina de acordar de madrugada e voltar de noite e entregar toda a sua vida a troco de um salário que às vezes não compensa, né? Passa a vida toda sacrificando a vida e quando chega no final, uma aposentadoria que mal dá uma vida digna à pessoa, né? Então as pessoas estão aproveitando para repensar, né, seus valores e está acontecendo isso. Muita gente está se demitindo, não quer voltar para o trabalho, não. Ou querem trabalhar em casa ou em alguma atividade, porque muita gente teve que se descobrir, não, teve que se reinventar, se redescobrir, né, numa atividade que trouxesse o sustento, mas dentro de casa, porque estava impedido de sair, né, de exercer sua atividade fora. Meu irmão, minha irmã, parece que se o sistema de coisas queria destruir as economias, trancando as pessoas em casa, acho que mais uma vez o ser humano mostrou que sempre tem uma válvula de escape, né? É a força de Deus. O homem tenta destruir de um lado, mas a força de Deus nas pessoas dá a elas a capacidade de se reinventar. E agora quem vai colher os frutos é essa sociedade dominante que tentou prender as pessoas em casa, né? Vão ter que reformular seus planos malignos. Mas, meu irmão, minha irmã, a mensagem de hoje, ela nos leva como um paralelo nas Escrituras Sagradas, no livro 2 aos Coríntios, capítulo 12. Ali tem Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios e num determinado trecho, ele fala que dá a entender, né, que ele foi arrebatado. Ele foi levado a um nível
bem alto no céu espiritual. E lá ele diz, né? Ele diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Deixa a gente meio chateado, né? Por que que não é lícito? Então a gente quer tanto ouvir. Aí ele vai, diz que foi, e que ouviu coisas, palavras inefáveis, mas que não é lícito ao homem, né? Aí a gente fica pensando, poxa, eu queria tanto saber, né? Mas aí Paulo meio que dá uma mensagem assim, ó, se esforça também. Eu fui, tu também pode ir. No que Paulo é maior do que nós? Nada, né, meus irmãos? Então, se ele foi por dedicação, porque no início da vida dele era um religioso, né? Como todos nós. Eu já fui religioso, meus irmãos, minhas irmãs já foram religiosos, né? Presos a um sistema religioso. Pode ter pessoas aqui que vai ouvir esse vídeo que ainda é um religioso, outros estão deixando aos poucos. Mas Paulo era um religioso. E no seu fanatismo, no seu fanatismo religioso, então ele perseguia, né, os cristãos, perseguia os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, acreditando estar fazendo certo, assim como muitos que são religiosos do sistema ainda, nos perseguem, né? Nos chamam às vezes de desviados, de transgressores, pecadores. Olha o que vai no coração dessas pessoas religiosas, né? Paulo, ele levava as pessoas à morte, perseguia, prendia, levava à morte as pessoas, acreditando estar fazendo o que Deus queria. E muitos perseguem a gente acreditando que estão fazendo o que é correto, porque são apenas fanáticos religiosos. Mas a eles, vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar pelos fanáticos religiosos que, horas atrás, eram nossos irmãos chegados, nós também éramos fanáticos. E o Senhor abriu a nossa mente. Nós tivemos um encontro com o Espírito Santo, como Paulo teve. Paulo foi fanático religioso a vida toda, perseguiu. Ele era praticamente um doutor na lei. Mas teve um encontro com o Espírito Santo. Pum! Um choque, como nós tivemos. E vamos falar a verdade, né, meu irmão, minha irmã? Foi doloroso. Está sendo doloroso. Para muitos, está sendo muito doloroso. De repente, ter dado de frente com o Espírito Santo, e o Espírito Santo te mostrando que você estava errado, que você estava no sistema religioso fazendo um monte de besteira e falando um monte de besteira, perseguindo as pessoas, julgando. Aí é difícil para nós. É difícil assumir que a gente era aquilo. Então vamos entender, né, meu irmão, minha irmã, vamos entender a condição daqueles que ainda estão no fanatismo religioso e até estão nos perseguindo, virando a cara para nós, devem estar falando pelas nossas costas, nos julgando. Mas vamos orar em favor da alma deles, para que o Espírito Santo também possa prover, preparar um encontro com eles também. Mas Paulo teve esse encontro maravilhoso, ficou cego, quer dizer, não enxergava mais nada que ele costumava enxergar. Isso tem aí um sentido espiritual. Ele achava que via tudo. Ele enxergava tudo, sabia tudo. De repente, ele se viu cego. Já não enxergava mais nada. Só foi enxergar quando o Espírito Santo tocou no coração. Se eu não me engano, eu esqueci o nome dele. Sou mal de nome, mas foi um irmão da época que o Espírito Santo tocou nele e falou: vai lá orar por ele, orar com ele. E aí, quando esse irmão foi lá e orou com Paulo, imagine Paulo, perseguidor, recebendo a oração de um
dos irmãos que ele perseguia, que não era irmão dele. Estou falando de irmãos em Cristo nosso. Meu irmão, minha irmã, bem capaz que alguém que esteja te perseguindo hoje, amanhã vai precisar de receber a tua visita e receber a tua oração no momento em que ele estiver tendo um encontro com o Espírito Santo. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, até lá não adianta. Não adianta você querer insistir. Não adianta você querer mandar vídeos. Pegar os vídeos do irmão Daniel, do irmão Josafá, né? E do irmão Marcos do Real, que agora está numa linha assim muito interessante. Mas, meu irmão, não adianta mandar muito vídeo para essas pessoas, porque eles ainda estão no fanatismo. O Espírito Santo ainda não abriu o véu do entendimento deles. Eles ainda estão naquele véu do templo antigo, das leis, da rigidez, da perseguição. Mas continue orando. Não precisa pregar, não precisa tentar convencer, não precisa mandar vídeo. Também não se entristeça com a reação dessas pessoas, com a perseguição. Mas continue orando por eles, meu irmão, minha irmã, continue orando. Porque quando você menos espera, o Espírito Santo vai se colocar na frente deles. Vai ser em sonho, vai ser acordado, vai ser como o Espírito Santo bem aprouver. E quando eles tiverem esse encontro, tudo que eles viam, eles não vão ver mais. E o novo, eles também não vão estar vendo, porque não conhecem. Então, o que viam já não é mais. O novo ainda não vê, eles vão estar cegos. E nesse momento que eles estiverem cegos, o Espírito Santo vai tocar no teu coração, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, para você ir lá. Aí você vai falar assim como aquele irmão falou, esqueça o nome, me perdoe, mas ele falou assim, mas ele era um perseguidor. Esse homem era perigoso, ele corria atrás de nós, mandava matar, prender. Como é que eu vou lá? Mas o Espírito Santo insistiu e nós temos que ser obedientes ao Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, esteja preparado, glória a Deus. Porque o Espírito Santo nós conhecemos, já tivemos esse encontro e hoje nós vivemos em espírito e verdade, movidos pelo Espírito Santo, ouvindo pelo Espírito Santo, orando pelo Espírito Santo, ficando calados pelo Espírito Santo. Hoje nós vivemos assim. Então o Espírito Santo vai falar, vai lá. E você vai lá fazer uma visita, vai orar. E aí o Senhor vai abrir o entendimento dessas pessoas de uma forma como abriu o nosso. E aí ele vai começar a aprender. Sim, meu irmão, minha irmã. Porque Paulo não foi assim, de repente ele se tornou um caro seguidor de Cristo, um homem em toda a sua excelência no Evangelho. Não. Paulo, se a gente for ler as cartas dele, nós vamos ver que ele foi perdendo assim a arrogância aos poucos, foi entendendo o Evangelho aos poucos, como nós, meu irmão, minha irmã. Eu tenho esse canal aqui, tenho vídeos lá atrás. Quando era o Espírito Santo falando, é perfeito, mas quando era eu, ainda com vestígios ainda do sistema religioso, eu devo ter errado em algumas coisas que eu falei. Mas sabemos que quando é o Espírito Santo é perfeito. E nós estamos aprendendo. Paulo foi aprendendo aos poucos, até chegar no final da sua carreira, onde ele falou aquilo que um dia nós devemos falar, meu irmão, minha irmã. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Como será abençoado este dia, quando nós poderemos dizer exatamente como Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso objetivo. É isso que nós devemos perseguir. Mas
A mensagem da palavra é essa, o Espírito Santo está nos movendo nesse sentido, a falar o que nós estamos falando até agora. Mas Paulo, irmão, quando chegou já no final da sua carreira, quando ele estava em espírito mesmo, ele estava em espírito e verdade. Ele falava do encontro que ele teve, assim, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele teve, assim, ele ouviu coisas inefáveis e que não poderia dizer ao homem, porque o homem não estava preparado para ouvir. Mas aí ele fala, continuando lendo aqui, no 2 Coríntios 12, ele fala assim, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque ele sabia que quando ele estava em espírito, o espírito o fazia perfeito. E quando o espírito o levava, o arrebatava, ele era perfeito. Assim somos nós, meu irmão, minha irmã. Quando o Espírito Santo nos toma, nós somos perfeitos no que nós fazemos, no que nós falamos, no que nós julgamos. Mas quando o Espírito Santo não está nos tomando, não está nos arrebatando, sobra nós. Mas sobra nós já no caminho da perfeição. E aí Paulo falava assim, e para que não me exaltasse, ele falou assim, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Porque a verdade é essa, meu irmão, minha irmã, nós não temos que falar de nós. Nós não temos que dar testemunho de nós pelas nossas palavras. Então não podemos ficar falando, o Senhor me mandou, o Senhor me usou, através de mim eu orei e curou. Não. Nós não temos que nos exaltar. Como Paulo aqui estava ensinando nesse momento. Mas que eles digam o que vê em mim e o que ouvem. Ou seja, deixe que outros possam contar testemunho a respeito do que o Espírito Santo usa a você. Então alguém vai falar assim, a irmã fulana de tal esteve aqui e o Senhor nos visitou grandemente e o Senhor fez obra. Deixe que os outros falem. Deixe que as pessoas olhem para você e vejam a sua maneira de falar, a sua maneira de julgar as questões. Veja que ninguém perceba sair da sua boca uma palavra torpe. Nunca ninguém vê você falando mal de alguém. Nunca ninguém vê você julgando com precipitação as pessoas. E aí, as pessoas estarão vendo em você as marcas de Cristo, como assim Paulo falou, que vejam em mim e que ouçam falar de mim, mas que não seja eu a gloriar-me. Meu irmão, minha irmã, como nós buscamos, entendimento, quando o Espírito Santo nos guia, olha que vem buscar aqui, que aqui está o tesouro de hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. E Paulo falava assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Muitas pessoas discutem, têm as suas interpretações a respeito do espinho da carne de Paulo. Mas aqui no próprio texto, fala que o espinho da carne dele é uma fraqueza.
uma fraqueza que tem nele. Ele diz que quando no espírito, ele é perfeito. Mas quando ele na carne, ele tem a fraqueza dele. Então ele chama o espinho da carne dele de fraqueza. E ele falava que ele pediu ao Senhor, ele clamou ao Senhor, tira de mim. Mas o Senhor falou, a minha graça vos basta. E ele continua dizendo, glória a Deus, para que na fraqueza ele esteja fortalecido e se possa ver o poder de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos uma fraqueza. Você tem uma fraqueza. Eu tenho a minha fraqueza. Mentiroso seria se eu dissesse não tenho fraquezas. Mas todos nós temos uma fraqueza. E geralmente, nós, na carnalidade, somos tão condescendentes na nossa fraqueza. Ah, é só uma coisinha ou outra. Ah, isso é uma besteirinha. Em tantas coisas eu faço direito, mas só nisso eu faço errado. Meu irmão, minha irmã, você só faz direito nas outras coisas porque nas outras coisas você não tem fraqueza. Então é muito fácil carregar 5 quilos quando você tem força para carregar 30. Ali você fala, ah, não, é muito fácil, sim. Mas tem um detalhe, que ali você não tem força para carregar. Aí quero ver. Você tem força para carregar 5 quilos, mas aquilo pesa 50. E você não consegue carregar. Se Cristo não te fortalecer. Meu irmão, minha irmã, então Cristo tem que estar em você para compensar, para te ajudar a carregar esta fraqueza, para que você não pereça nela. Então, é na tua fraqueza que Cristo vai aparecer. Meu irmão, minha irmã, para dar um exemplo aqui, ainda ontem eu conversava com uma irmã a respeito das fraquezas, né? Cada um tem a sua. E tem gente que tem a fraqueza de contar mentira, mas quando ele menos se apercebe, ele está melhorando a história, acrescentando alguma coisa e está lá entrando uma mentirinha. Não, é só uma mentirinha para melhorar a história, para que a pessoa que está ouvindo ouça com mais interesse. É uma mentira. É a tua fraqueza. É aí que o poder de Cristo tem que entrar na tua vida para que você, dia após dia, lute para não fazer isso. Tem gente que gosta de uma fofoca, homem e mulher. Gosta de falar da vida de um, da vida do outro, apontar para lá, apontar para cá, relatar isso, relatar aquilo, e fala da igreja, e fala desse, e fala da irmã, e fala do vizinho, e fala do marido, fala dos filhos, fala de todo mundo. Quando não está falando da vida dos vizinhos, a fofoca é uma fraqueza. Tem irmãos e irmãs que têm a fraqueza do vício, ou vicia no cigarro, ou vicia na bebida, ou vicia no doce, ou vicia em comer, mas está cheio de... Ou tu está viciando numa coisa ou está viciando na outra. Tem homens e mulheres que têm uma fraqueza carnal na área da sensualidade, na área sexual. Mas cada um conhecerá a sua fraqueza quando tiver o encontro com o Espírito Santo. Porque mesmo Paulo não conhecia suas fraquezas enquanto não teve o encontro com o Espírito Santo. Ele se achava perfeito, se achava dono da verdade, se achava o dono da razão e se achava em condições de perseguir aqueles que estavam muito, muito, muito acima dele, que eram os discípulos de Jesus. Estavam anos-luz à frente deles no mundo espiritual. Mas ele era tão arrogante, tão soberbo, que não reconhecia o próprio erro. E assim são muitos, minhas irmãs, meus irmãos, que estão no sistema religioso,
que estão no fanatismo e não conseguem ver a sua fraqueza. E se ainda hoje você diz, eu não tenho fraqueza, meu irmão, minha irmã, ore para ter um encontro com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos convence do nosso pecado. E o nosso pecado mora na nossa fraqueza. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, ao mesmo tempo, ele começa a nos fortalecer na nossa busca, no nosso clamor, porque a gente passa a clamar, Senhor, dai-me força, porque eu reconheço esta minha grande imperfeição. Mas, meu irmão, minha irmã, maravilhoso é este Deus. Maravilhoso é nosso Senhor Jesus, que disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque o sistema religioso te dá um monte de coisas para fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer outro, tem que andar assim, tem que falar assim. O Senhor diz, você não tem que fazer nada. Você não tem que cantar hino, você não tem que acender vela, você não tem que ir à igreja, você não tem que cuidar de cabelo de um jeito ou do outro, você não tem que, não pode passar batom, não pode, não, o Senhor não te pede nada. O Senhor, Ele além de te dizer só uma coisa, eu vou te fortalecer na tua fraqueza. Antes o Espírito Santo tem que te convencer qual é a tua fraqueza. Conhecendo o Senhor diz, eu vou te fortalecer na tua fraqueza. E é só isso. O Senhor vai te mostrar qual é a tua fraqueza e além de te mostrar, Ele ainda vai te ajudar a carregar. O poder de Cristo será visto na tua fraqueza. Na tua fraqueza você será fortalecido. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, viva em espírito e verdade. Não esqueça dos conselhos no início dessa mensagem acerca de como devemos tratar aqueles que ainda não tiveram esclarecimento. Em relação à nossa vida, o Senhor diz, tem paz na tua vida. Pare de correr, não corra para a direita nem para a esquerda. Nem se preocupe. O que eu devo fazer, o que eu devo cantar, o que eu devo vestir, esquece tudo isso. Como eu devo orar, como eu não... Esquece tudo isso. Deixa que o Espírito Santo te mostre a tua fraqueza e te fortalecerá nesta fraqueza. E o Senhor Jesus andará contigo a cada dia, te ajudando a carregar este fardo. Meu irmão, minha irmã, terás você também uma revelação maravilhosa. Um dia, e outro dia, e outro dia. E você também ouvirá palavras inefáveis e que você não poderá dizer para ninguém. Você vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda e falar assim, não. O homem comum, aquele que ainda não teve encontro com o Espírito Santo, não pode ouvir aquilo que o Senhor já me falou. Bendito é o nome santo do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem para hoje, terça-feira. O Senhor nos concedeu esta mensagem. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.